A Voz do PCD, um programa especial para pessoas especiais. Boa tarde, gente. Estamos aqui no Centro Administrativo da SEDAI, no evento da Subsecretaria de Cuidados Especiais, no evento Abraça a Diferença, não é isso, Antônio? É verdade, vamos cobrir esse evento até o final, vem comigo. Quero, Flávia Cortinópolis, com muito prazer. Vereador Gustavo Careca. Recebo uma lembrancinha. Vocês estão recebendo um livro que é de autoria do Augusto. Augusto é o meu coordenador. Cadê o Augusto? O Guto vai participar depois de uma das vezes. E o livro é de autoria dele, é um livro que ele escreve para o filho dele, que é autista, o João. E vocês vão ter o prazer de se deliciar nessa leitura. É maravilhoso. Tatiana Queiroz, secretária da CEAVIT. Secretário Jean Machado. Vamos ficar de pé para... Não, vocês, eu não. Eu não. Deixa eu levantar é milagre. Vamos tirar uma foto. Nós damos todo o senso mesmo. Então, seguindo nossos trabalhos, convidamos agora para a composição da mesa técnica a senhora Andréia Assis, vice-presidente da Comissão dos Autistas e seus familiares da OAB Barra da Tijuca. A senhora Samanta Monteiro de Oliveira, defensora pública, pós-graduada pela Escola de Magistratura, MBA em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas, defensora pública desde 2006, coordenadora do Núcleo de Fazenda Pública e Tutela Coletiva da Capital desde 2015, atua na Câmara de Resolução de Litígios da Saúde desde a sua inauguração em 2013. A senhora Helena Monteiro, fundadora da consultoria Impar. E convidamos o senhor José Ricardo Rodrigues, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Bangu. Passaremos então agora as apresentações de cada um dos componentes da mesa técnica. Passamos então à senhora Andréia Assis. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Andréia Assis. Vou falar com fora do microfone. Todos conseguem me identificar. Eu estou aqui ao lado direito da comunicação. Eu sou Andréia Assis, então. Eu sou mãe de uma menina com deficiência, com uma síndrome rara, do chá e com autismo. Eu queria muito cumprimentar a mesa e queria muito cumprimentar a Verônica, uma pessoa extremamente especial na minha vida, de coração. Uma pessoa muito querida e que eu admiro demais, que tem uma grande representatividade na vida de todos nós. Muito obrigada. E a minha história começou há 4 anos e meio atrás, com a minha filha. Eu tenho um filho de 8 anos,
típico e a minha filha que é atípica. E eu não olhava tanto para as diferenças como acho que a maioria das pessoas que não tem pessoas com deficiência em casa. E veio a minha filha com essa síndrome, com autismo, e foi quando eu comecei a perceber que os direitos dela são sistematicamente violados. Dos direitos mais simples aos mais complexos, desde um assento preferencial ao direito à educação, ao direito à saúde. E a gente esbarra numa questão bem complexa quando a gente fala do autismo, que é a falta de característica física, a falta de fenótipo. E aí, que é a falta de fenótipo. Então, essas pessoas com autismo, elas têm bastante dificuldade de ter acesso a alguns direitos, por exemplo, no mercado, numa fila preferencial, porque não está, digamos, na cara a deficiência, uma vez que o autismo foi equiparado à deficiência em 2012. Outras questões relevantes a serem ditas a respeito da pessoa com deficiência e a respeito, por exemplo, da minha filha, é que ela não entra na estatística do autismo. Por ela ter a síndrome do chá e ter, digamos, de bônus o autismo, ela não entra na estatística de 1 para 30 ou de 1 para 44, dependendo do censo que temos relacionados ao autismo. Então, a gente sabe que os números estão extremamente apertados, né? Temos a cada 30 nascidos vivos, a gente tem uma criança com autismo, a próxima estatística bem mais apertada, e minha filha, por exemplo, não faz parte dessa conta. Então, a gente percebe o quanto a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as pessoas com deficiência, de um modo geral, para as pessoas com autismo. Outra coisa que eu queria comentar também com vocês, nesse tempo breve que a gente fala. Lá na OAB Barra, a gente faz muito atendimento das famílias, e aí é bem comum, às vezes, a gente falar sobre mediação escolar, e às vezes as diretoras falarem para as mães: olha, você está muito nervosa, você está muito alterada, você precisa de psicólogo. E aí a gente vai conversar com essa mãe, e essa mãe está há 5 anos tentando um mediador. Essa mãe está imersa na escola fazendo a inclusão do filho, porque não tem mediador, aquela criança precisa trocar a fralda, aquela criança precisa de um acompanhante, e aquela mãe está fazendo todas as funções para que aquela criança possa frequentar o ambiente escolar, que é tão importante, porque o convívio escolar, o convívio social é extremamente importante para a pessoa com deficiência. E aí, quando aquela mãe tem alguma divergência com a direção da escola, não raro, dizem para ela que ela está extremamente estressada, colocam em ata e dizem que ela precisa de um psicólogo. E aí eu pergunto: que mãe, que familiar de pessoa com deficiência consegue manter a mente sã quando você tem os direitos sistematicamente violados? Quando você informa na companhia aérea que você vai viajar e você não encontra o seu assento preferencial. Você comprou o seu bilhete já informando que é preferencial. Você preencheu o MEDIF, você preencheu o FREMEC. E aí você vai lá, não tem um assento preferencial, simplesmente porque foi vendido uma poltrona Comfort, né? E aí venderam por um preço muito mais caro. E como que você mantém a sanidade mental na ida e na volta com os seus direitos sistematicamente violados? Então, assim, a minha história começou há 4 anos e meio atrás. Eu busco incessantemente pelo direito da minha filha, mas pelo direito dos outros também. A Liz, atualmente, tem mediador, mas não é por conta disso que a gente deixa de promover eventos sobre mediação, por exemplo, porque a gente quer ter uma função social e levar conhecimento para as demais pessoas, porque ainda é uma dúvida recorrente. Escola particular, quem arca com mediador?
Então, a gente sempre diz, é a instituição de ensino, independente de ser público ou particular. Então, a gente promove funções sociais. Outra coisa que eu também queria ressaltar, nesse tempo com vocês, que eu só queria pincelar. A pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela é protagonista da história dela, independente da deficiência. E ela tem as habilidades. Tem gente que cozinha bem, tem gente que pinta bem, tem gente que desenha bem, tem gente que tem habilidades manuais. A pessoa é protagonista da história dela. A pessoa não vai ficar em subempregos. Ela não precisa e não é correto que ela fique em subempregos. Que as empresas abram vagas para que ela seja só ASG, para que ela exerça funções que ninguém quer exercer, sabe? Não que as funções de ASG sejam menores que as outras, mas que as pessoas tenham a oportunidade de exercer as suas habilidades. Se a sua habilidade é ASG, se a sua habilidade é de limpeza, ótimo, está muito legal. Mas se a sua habilidade é na cozinha, por que você vai ser ASG, se você quer ser chefe de cozinha? Então, que as pessoas com deficiência, elas possam sim protagonizar a sua história, inclusive a sua história profissional. Então, as pessoas com deficiência e as pessoas com autismo possam sim exercer, e as pessoas com autismo, elas são extremamente perfeccionistas, então elas exercem com uma perfeição incrível o que elas se propõem a fazer. Então, é bem legal que a gente possa ter isso em mente e oportunizar essas condições de trabalho para que as pessoas não fiquem sempre naqueles cargos que, assim, só tenho isso para você. Então, que as pessoas possam... Oi! Para que as pessoas tenham exatamente a possibilidade de protagonizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Eu quero muito... a gente pensa assim, o que a gente quer o que eu quero para o meu filho, né? Eu quero isso, o que eu quero para o meu filho e para a minha família. Então, acho que a gente deve pensar agora num conjunto, né? O que eu quero isso para o meu filho, para o filho do outro, o que eu quero isso para a sociedade. Quando a gente sai da caixinha e deseja para a sociedade o que a gente quer para o nosso filho, para a nossa casa, para o filho do outro, a nossa sociedade, ela realmente, ela fica completa, né? O que eu quero para a Liz, que ela cresça, que ela tenha amigos, que ela tenha o máximo de autonomia possível e que ela possa protagonizar a história dela, é o que eu luto para que o filho de todo mundo possa também ter. Então, a gente vai estar aqui incansável nessa busca de direitos. Em especial, queria agradecer minhas parceiras aqui, que estão, a doutora Renata Leitão e a nossa presidente da OAB Vai à Escola, a doutora Daniela McDowell. Muito obrigada, gente. Eu esqueci, me perdoem, eu fui a primeira, né, então já me pega de surpresa aqui, fico tensa. A minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, estou com cabelo pintado, estou de blusa branca, saia preta, estou de lente de contato, tenho 4 graus, estou super míope. Me ajuda, Anderson, o que mais? E o Anderson me fez elogio, muito obrigada. Sou muito fã dele também, muito obrigada. Obrigada a todos, um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, o AB Barra está à disposição de todos. Agradeço demais. Eu estou do lado esquerdo da mesa, do lado direito da mesa para a plateia, né, do lado do Ricardo José Ricardo Rodrigues. Eu sou uma mulher branca e estou com o cabelo castanho, chocolate. Estou trajando um vestido azul com pequenos detalhes em branco e um sapato preto. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais o convite da Verônica. A gente se conheceu no papo na OAB Barra. Eu queria agradecer demais e foi muito interessante porque a Defensoria, talvez eu consiga explicar de forma técnica melhor e de uma forma mais simples, né, através da nossa atuação
como nós chegamos e como nós fazemos hoje, né, o trabalho de atendimento à pessoa com deficiência. Nós temos um núcleo de fazenda pública que atende residualmente todas as demandas de fazenda pública da capital, todas as demandas em face do Estado e do município. Tudo que o cidadão tiver que pleitear em face do Estado e do município e da administração indireta. Nós também nós não temos só esse núcleo, nós temos também núcleos especializados no atendimento da pessoa com deficiência, que é o NUPED, e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que durante muito tempo, até o NUPED se estruturar, capitaneou essa demanda. Como é que é a atuação, principalmente coletiva? Porque individualmente nós recebemos todos os dias, nas nossas dependências, na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, que é o nosso atendimento de saúde hoje, no Núcleo de Fazenda, no Núcleo da Pessoa com Deficiência, nós recebemos livre demanda, as pessoas chegam, normalmente indignadas, como a Andréia, como a Renata, que tiveram alguma demanda, alguma questão que foi mal resolvida em face dos poderes públicos e nos procura. Especificamente com a pessoa com deficiência, de grandes atuações, a gente começa lá atrás, em 2005, 2006, do atendimento de uma associação, que é a Associação Mão Amiga, que vinha buscando o atendimento especializado e multidisciplinar para a população do espectro autista. E, a partir dessas demandas, nós vimos a necessidade de melhorar o nosso atendimento, de qualificar a nossa atuação em todo o espectro. Foi vitoriosa essa ação civil pública, está em fase de cumprimento de sentença, pendente ainda de análise nos tribunais superiores de questões específicas, questões jurídicas, mas a partir de então vimos a necessidade de melhor qualificar. Como é que a gente faz essa melhor qualificação para receber a pessoa com deficiência em todos os nossos estabelecimentos? Inicialmente com o próprio Estado. Fizemos um convênio muito bem sucedido, que foi o que estabeleceu a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, através do qual todas as demandas de saúde da população do município do Rio de Janeiro é abarcada nesse local, através do auxílio de técnicos da própria Secretaria de Saúde do Estado e do município. Porque qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é prestar assistência jurídica, não necessariamente ajuizarmos uma ação, principalmente em áreas de setores que são os direitos fundamentais da pessoa, que é o acesso à saúde, que é o acesso à educação, que é o acesso à moradia. Se há possibilidade, principalmente no acesso à saúde, de evitar a judicialização de uma forma mais célere, rápida e efetiva, nós seremos sempre parceiras dessa solução. Fizemos um convênio com, são múltiplos atores, com o Tribunal de Justiça, com as secretarias de Estado e Município de Saúde, com as procuradorias do município e do Estado, com a DPU, e inclusive teve um pequeno período em que o próprio DGAF aqui dos hospitais federais também participava ativamente. Qual o objetivo desse convênio? É fazer com que se qualifique, se analise o real atendimento da rede e como ele pode ser qualificado, reorientando esse atendimento. Se esse atendimento não foi adequadamente prestado, se a pessoa chega com um laudo médico pedindo um medicamento, é verificado, por exemplo, se esse medicamento já existe nas listas do Estado e do município. Se ele existe na lista do município, se ele é da REMUB, se ele é da atenção básica, a pessoa é encaminhada para retirar esse medicamento no local. Se por um acaso ela aparece na Câmara reclamando que não está tendo acesso ao seu medicamento, muitas vezes porque naquela determinada unidade não existe o medicamento, é feito um encaminhamento e uma orientação para as CAPs para melhor orientar esse assistido e esclarecer que o direito dele ele não acaba em não ter o medicamento naquela unidade, porque ela pode existir em outra. Ele tem que ser reencaminhado
para retirar o medicamento na unidade adequada. Se o medicamento dele é de atenção especializada, se é o medicamento da Rio Farms, ele é orientado como o seu profissional de saúde deve preencher o laudo específico, que é a LME, como conseguir acessar aquele medicamento de forma administrativa. Isso qualifica a nossa atuação frente a uma situação que vem acontecendo desde 2009, que é uma restrição, uma reorientação de um princípio, né, de um direito constitucional, que é o acesso à saúde. O acesso à saúde é pleno. Norma de eficácia plena, imediatamente aferível e imediatamente cobrada pelo cidadão. Mas, sim, em razão muito de questões financeiras, de problemas, embora o direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação sejam o que a gente chama em doutrina aqui de mínimo invulnerável do indivíduo, vinculado à dignidade da pessoa humana e que deve ser prestado imediatamente, ele sofre condicionantes que as próprias fazendas, que o próprio Estado e o próprio município chamam de reserva do possível. Eu não tenho orçamento para prestar todos aqueles serviços que são pleiteados. Então, nós requalificamos a nossa atuação de forma a demonstrarmos, nos casos em que se tornar absolutamente necessário, por exemplo, no caso comum da defensoria, que é o acesso ao canabidiol hoje, que todas as etapas foram cumpridas, que foi analisada a possibilidade dele ter uma alternativa terapêutica, determinar um outro medicamento que seja existente na rede, e que foi comprovado pelo laudo médico que todas as alternativas foram tentadas. Ele não tem a possibilidade de utilizar essa alternativa terapêutica, e aí o laudo médico vem mais qualificado e nós conseguimos judicialmente acessar essa medicação. Porque, enfim, existe uma série de condicionantes hoje exigidas pelo Poder Judiciário que ultrapassa o simples laudo médico e a prescrição. A mesma coisa se for o caso de consultas, exames, cirurgias, verificar se a pessoa foi inserida na regulação, se foi inserida corretamente, se está como o município do Rio, ele tem um código de urgências que é classificada pela maior ou menor urgência para acessar aquela providência, para acessar aquela consulta, aquela cirurgia, é verificado se ele se enquadra numa questão de maior urgência, é pedido uma reavaliação da unidade básica para requalificar esse código, é pedido também, muitas vezes, é orientado o profissional de saúde, se ele, por acaso, o laudo indica que não é caso de colocação em regulação, mas na verdade é um caso de urgência, orienta-se aquele profissional da unidade básica como ele vai pedir a vaga zero, que é muito importante. E várias outras situações de saúde que nós podemos resolver de forma mais rápida e efetiva. O que não é possível é judicializado com essa fundamentação que tenta rebater todas as limitações que hoje o próprio Poder Judiciário coloca no acesso a medicamentos que não estejam em listas do SUS. A gente também atua na educação, principalmente, com a questão do mediador, da pessoa, não só do espectro autista, mas toda pessoa com deficiência. A gente começou numa atuação não só com relação a essa ação civil pública. Já acabou? Não. Falo 2 minutinhos. Não só com relação a essa ação civil pública inicial, mas também com relação a uma ação civil pública específica para mediador. Nós temos uma atuação mais qualificada, com a atuação de assistentes sociais e psicólogos que ajudam na entrevista com a pessoa com deficiência para saber qual é a maior demanda dela, se a demanda é efetivamente de um agente especial de apoio, que seja mais vinculado a um cuidador, talvez um mediador que seja mais voltado à questão do ensino mesmo,
para a gente saber qual é o pedido que vai ser feito, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. E nós temos a notícia de que semana passada essa ação que pede mediadora aqui no município do Rio foi julgada procedente. Então está em fase agora de prazo para recurso. E na questão da moradia também, que sempre foi uma demanda grande, em razão de programas como Minha Casa Minha Vida, que tinham uma parte desse programa voltada à pessoa com deficiência. Como implementar essa preferência, que se transformava numa lista própria, na qual existia um sorteio. Então, hoje, a gente entrevista essas famílias, vemos se ela está há muito tempo aguardando, inscrita em programas habitacionais, seja Minha Casa Minha Vida, seja o sucessor Casa Verde Amarela, ou eventual programa de moradia do próprio município. Entrevistamos, vemos há quanto tempo ela está, vemos o caráter, o grau de deficiência, que também, a nosso ver, implica em determinada medida no que é mais urgente ou não, né? E do transporte público, que a gente atua muito nos pedidos de Vale Social e Rio Card. Sempre tendo. A atuação da Defensoria, ela pode ser medida. Ela tem a base na Constituição, ela tem a base na Convenção da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada com força de emenda constitucional e, portanto, faz parte da Constituição, e na Lei Brasileira de Inclusão. Então, todas as legislações que sejam restritivas, há pouco tempo, a própria legislação do Vale Social é interpretada de acordo com todos esses princípios, de forma a não tornar número clausos e pedir para toda aquela pessoa que tenha esse impedimento de longo prazo. Então, agradeço muito, peço desculpas por ter estourado o prazo. Deixo os contatos. Eu até estava abrindo aqui o do Núcleo da Pessoa com Deficiência, porque eles colocaram no site o telefone, vou deixar o telefone do núcleo de primeiro da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, que é o nosso atendimento de saúde, que é o telefone 2332-3089. Vou deixar o telefone do núcleo de Fazenda Pública, que é o telefone 2868-2100, é um geral. A gente tem ramais 147, 141, 145. Eu vou pedir, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não consigo, eu passo depois o telefone do núcleo da pessoa com deficiência. Não estou achando que é. Vai, Charlie. Mas agradeço muito. Peço desculpas por vocês estarem. E passamos agora a palavra à fundadora da consultoria IMPA, senhora Helena Monteiro. Boa tarde a todos. Eu estou sentada. Eu tenho conta disso, porque eu tenho vergonha de fazer essa cerimônia toda, mas vou tentar. Eu estou sentada no centro da mesa. À minha direita está a Andréia Assis e à minha esquerda, José Ricardo Rodrigues. Eu sou uma senhora de cabelos platinados e estou com um blazer branco, uma blusa branca, um lenço preto e branco. Estou meio Botafogo, né, que fala. E uma saia preta e branca e sapato preto. Bom, eu quero agradecer a Verônica pelo convite. Eu a conheço já há muitos anos, né, Verônica? Somos da área de recursos humanos e eu atuo com seleção de pessoas com deficiência há 15 anos. A primeira empresa que me buscou... Eu trabalho em recursos humanos há uns 30 e cacetada de anos, né? Mas há 15 eu atuo... É bem novinha, né? Mas há 15 eu atuo com seleção de pessoas com deficiência. Foi através de um convite de uma multinacional, empresa farmacêutica, em 2007. Eles fizeram o convite para que eu desenhasse todo o programa de inclusão da empresa. Como é uma indústria, eu tive que fazer todo o estudo da planta para ver a acessibilidade, que tipo de pessoas com deficiência
que poderiam ser acolhidas. Então, eu fiz todo o mapeamento das funções da fábrica, aqui no Rio de Janeiro, e das unidades também dos escritórios na Barra. Porque é importante na inclusão nós vermos aonde essa pessoa vai atuar, porque não é simplesmente contratar, tem que fazer o acolhimento e a inclusão efetiva. Então, por isso, ver esse tipo de atividades e os locais, né, onde que elas vão trabalhar, enfim. E isso eu considero como uma missão, porque foi um convite, e a partir dele, outras empresas foram me chamando, e outras empresas grandes, e isso foi me dando visibilidade no mercado por ter sido uma das pioneiras no Rio de Janeiro, embora eu seja gaúcha, né, eu me considero cariúcha, e então eu fui pioneira nesse trabalho no Rio de Janeiro, e com isso outras empresas foram me chamando, e eu me sinto muito honrada com isso, porque eu considero como uma missão mesmo. Explicando assim, em 2007, ninguém sabia ainda de como tratar deste assunto nas organizações. Então, foi um trabalho muito construído, par e passo, com as empresas, com os profissionais de recursos humanos e também com as pessoas com deficiência. E eu puxei, por eu ser psicopedagoga, eu puxei as mães para perto de mim. Então, nos processos seletivos, eu falava para os candidatos, deixa eu conversar com a tua mãe, para falar para ela como é que vai ser o trabalho lá, como é que vai ser o teu deslocamento para essa empresa, porque era muito novo para elas. As mães tinham receio de deixar os filhos irem para o mercado de trabalho, né? A mãe já tem aquela coisa de proteção, né? E ainda com o filho, com o tipo de deficiência, dependendo da deficiência, elas tinham mais medo ainda de deixar os filhos irem para o mundo. Então, eu comecei a fazer um trabalho com essas mães também. E foi tão importante porque elas foram sentindo confiança, então elas me ligavam e falavam sobre o processo seletivo. Às vezes, quando processos seletivos que não eram comigo, elas também me perguntavam, me pediam orientação. Ao longo desse tempo todo, as empresas também pediam para fazer palestras dentro das empresas, para falar desse acolhimento, de como receber os profissionais com deficiência, como se portar, o que pode ser falado, como que pode ser tratado, porque tudo que é novo, não é? Tudo que é novo assusta. Então, era novo para todo mundo. Era novo para os gestores, era novo para as equipes, era novo para os profissionais com deficiência, para os RHs também. E hoje, ao longo desses 15 anos, eu noto que houve uma mudança, graças a Deus houve um crescimento, houve já uma mudança, as famílias já não procuram mais, já têm mais confiança, hoje o profissional já se coloca melhor, ele escolhe qual empresa ele quer, ele não quer mais fazer parte de cota, ele se nega, ele sabe que não é um programa assistencialista, como no início pensavam, ele não está pedindo um favor, é lei, é direito dele, e eles hoje buscam empresas que dão uma oportunidade de desenvolvimento de carreira. Ele não quer mais ser somente cota, ele quer crescimento de carreira. Eu tenho candidatos que eu acompanho ao longo desses 15 anos, que eles cresceram exponencialmente nas empresas e hoje eles são gestores. Eles começaram como assistentes, depois foram analistas, supervisores e hoje são gestores. E eles não querem mais ser somente como aquelas vagas de assistente, né, de serviços gerais, assistente administrativo. Não, eles querem saber qual é a trilha dele dentro da organização, qual é a minha trilha de desenvolvimento.
O que vocês esperam de mim? É claro que nem todos ainda estão nesse patamar. Né? As empresas também cresceram. As empresas hoje não pedem mais um profissional só administrativo. Essa semana, não, semana passada, né, que a gente está foi sexta-feira, uma empresa me ligou e ela busca, ela é uma startup internacional, e ela falou assim para mim: Helena, a nossa única dificuldade que vai ser porque aqui precisa ter domínio do inglês. Então, vocês vejam que isso é importante para todos nós, né? Você quer te candidatar, então? Exato. Então, pronto, depois você vai ter comigo. Então, assim, ó, as empresas também cresceram porque elas viram que eles são, sim, talentos. E como disse a Verônica, é olhar através da deficiência. É olhar o ser humano através daquele tipo de deficiência. Porque deficiência todos nós temos. Uns têm de alguma coisa, né? Eu tenho de tecnologia, ou de destreza manual. E uma coisa que eu acho importante nós falarmos também é da pessoa que se tornou com deficiência. Eu faço um trabalho, às vezes, ali no INCA, de amputados por conta do câncer, que é uma coisa muito difícil, porque a pessoa teve que amputar uma perna, teve que amputar um braço, e é uma decisão muito difícil para a família e para ele, para o paciente, porque ele passa a ser uma pessoa com deficiência e ele vai ter que se adaptar de uma outra, né? Ele vai ter que se adaptar de novo, é como se nascesse novamente, né? Então, aí a gente começa a ter consciência, como, né, você falou de policiais, né, que se tornam com deficiência. Isso tudo é muito diferente daquela pessoa que nasceu com deficiência e foi ao longo da vida, foi se superando, foi tendo, o seu nome é superação, né? A pessoa que nasce com deficiência, o nome dela é superação, é uma superação diária, é uma autossuperação, e depois do mundo, de todo o mercado, é muito difícil. E para a pessoa que se torna deficiente, ela é mais ainda, porque ela tem que reaprender de outra forma, com mais dificuldades, com mais idade, enfim. E tudo isso nós temos que olhar, o mercado olhar, né? E ver que todos nós temos direitos iguais. Que a Verônica também faz parte, onde nós defendemos, né, causas femininas, e uma das pautas nossas é das mães, né, de pessoas com deficiência, de jovens que estão em busca da nova oportunidade no mercado, enfim, todo tipo de mulher, né, porque todas nós temos as nossas dores, independente de qual for a causa, né. Então, assim, no mercado de trabalho, o que eu observo é que houve um crescimento, houve um desenvolvimento, houve um desabrochar, mas ainda temos muito a conquistar. O cego, o cadeirante, são deficiências que ainda a empresa toda tem que fazer uma adaptação, o surdo, todos têm essas deficiências que as empresas precisam criar toda uma acessibilidade. Então, o investimento é maior e, às vezes, a vontade existe, mas dentro da empresa ainda não tem como fazer a acessibilidade, né? Porque dependendo do prédio, se o prédio é antigo, não tem como fazer toda essa adaptação. Então, por isso tem que ser visto, porque não pode ser excludente. Eu não posso ter um cadeirante que não pode circular pela empresa toda, porque isso não é permitido. Então, entende que tem meandros muito importantes e que isso tem que ser construído
na sociedade. Nós temos que fazer todos nós juntos, pedirmos rampas nas lojas, tem que ter rampas na entrada, nas calçadas. Tudo isso a gente, quando começa a trabalhar com pessoa com deficiência, a gente começa a se dar conta. Aqui eu posso entrar, eu posso conseguir subir essa rampa. Tem um prédio que eu vejo aqui no centro da cidade, que a rampa é 90 graus. Se o cadeirante descer aquela rampa, ele vai dar de cara na parede, não tem como. Então, assim, às vezes coloca uma rampa só para fingir que tem uma acessibilidade, mas ela é... Hoje até eles já colocaram uma corrente para eles. Se a pessoa tentar descer ali, vai ser um acidente. Então, acabou meu tempo. Então, eu estou à disposição depois, tá? A plaquinha, gente, ó, tchau, tchau. Obrigada a todos pelo tempo de vocês e suas águas. Da seguinte forma, a pessoa ela é interditada, pode haver o processo de interdição, porém ela vai ser um determinado ato, um determinado negócio jurídico. Por exemplo, ela vai fazer uma compra e venda de um imóvel. Aí existe o processo de interdição, somente para esse ato e com prazo determinado. Antigamente a pessoa ela era interditada totalmente sem prazo determinado, ela ficava ali uma pessoa totalmente interditada. Existe controvérsia, algumas controvérsias jurídicas com relação até essa questão da tomada de decisão apoiada, porque o que acontece? Como ela quer dar um protagonismo e autonomia para a pessoa com deficiência, a controvérsia jurídica hoje entre os juristas, eles dizem o seguinte, porque para você entrar com essa ação para a pessoa com deficiência, fazer o pedido de tomar de decisão com ela de uma outra pessoa, de duas pessoas, de terceira pessoa da sua confiança, ela tem que entrar com uma ação judicial. Então, qual é a controvérsia nisso daí? Se a pessoa ela tem autonomia, ela tem um protagonismo para poder escolher o que ela quer fazer da vida civil dela, por que ela tem que ir na justiça pedir autorização ao juiz para poder tomar essa decisão? Escolher duas pessoas para tomar essa decisão. Então, essa é uma controvérsia jurídica hoje entre os juristas, né? Porque seria muito mais recomendável fazer o quê? A pessoa se encaminhar até o cartório, procurar o tabelião e ela levar duas pessoas da sua confiança e indicar, e dali faria uma ata notarial e já estava, né? A pessoa já estaria tinha escolhido duas pessoas para poder apoiar ela nessa decisão. Uma outra controvérsia também é com relação, quando você tira as pessoas com deficiência do rol das pessoas que têm incapacidade, você acaba colocando elas no limbo da questão da prescrição, né? Assim, não só a pessoa com deficiência, a pessoa também com enfermidade. Vamos dar um exemplo, a pessoa que acabou de ter AVC, ela está acamada. Então, antes, ela era considerada uma pessoa ali incapaz, e hoje não é. Então a prescrição corre contra ela. Então, assim, também é uma outra questão. E outra questão também controversa com relação a essa autonomia da tomada de decisão da pessoa com deficiência, com relação também, como hoje ela é livre na questão de exercer os seus direitos da vida pessoal, ela pode casar sem autorização de ninguém. Qualquer pessoa hoje com uma deficiência mental, seja ela qual for, ela de livre e espontânea vontade, ela pode chegar no cartório e casar. Só que existe uma ressalva, né? A própria lei ela é meio controversa, porque na questão das pessoas idosas, se não me engano, acima de 60 ou 65 anos, se ela quiser constituir um novo matrimônio, ela obrigatoriamente tem que fazer um pacto antinupcial. Ela não pode casar pelo regime de comunhão parcial de bens. Ela obrigatoriamente vai ter que ser pela separação total. E no caso da pessoa com deficiência mental, ela mesmo tendo essa autonomia, ficou livre. Então, assim, a gente sabe que muitas das vezes a gente está falando de patrimônio. Quando você vai falar de casamento, você comunica patrimônio. Quando você vai falar de uma interdição, você está falando de patrimônio. Porque ninguém quer interditar ninguém só para cuidar. Essa é a grande realidade. A gente se lidar com as pessoas com deficiência, a gente sabe. Eu nunca vi isso na minha vida. Lá no escritório é muito comum, eu já vi acontecer da pessoa chegar lá,
brigar por interdição, pela curatela, quem vai ser o curador da mamãe, do papai que está com deficiência, etc e tal. E no primeiro momento eu achei tão bonitinho aquilo, eu falei, cara, que bacana, a família está brigando, quem vai querer cuidar da mamãe, do papai, do vovô, né? Aí no final da história eu descubro que a mamãe, o papai, o vovô, ele é um pensionista, ele ganha 20 mil reais por mês, e por isso que os irmãos, os netos, os sobrinhos, estão todo mundo brigando para poder ganhar, ser curador daquela pessoa. Então, assim, para encerrar, esse novo modelo, né, criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe o quê? Um protagonismo, para as pessoas com deficiência, para exercer a sua atividade, né, da vida civil de forma plena, e ao mesmo tempo ele botou de lado aquela questão da substituição, né, da pessoa com deficiência. A pessoa ter que ser substituída para poder exercer as suas atividades da vida civil. Então, basicamente é isso, porque o tempo é curto, e agradeço a todos aí, desculpa pela demora. A todos amigos aqui, Verônica, mais uma vez, parabéns pela vez que está se vendo. Meu nome é Alexandre Monsores, eu sou secretário municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania do município de Queimados, ali pertinho. Lá nós temos a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência. Descobrimos, então, nem todo município do Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Direitos Humanos, e que, porventura, esta, existindo, não tem uma coordenadoria específica para pessoas com deficiência. Queria acrescentar a fala da senhora Helena, essas cães brancas. É botafoguense mesmo, sério? Não. Eu falei que estava com roupa de botafogo. Sem problema. Porque lá nós estamos lá há pouco tempo, sou estatutário, sou fiscal tributário já há 25 anos, e aprove agora a Deus e a vontade de prefeito me chamar para a Secretaria de Direitos Humanos. O que acontece? Lá vamos fazer, junto ao SEBRAE, uma parceria para cursos de capacitação para mães de autistas. Foi a primeira, uma mulher que foi a primeira na pandemia a ir voltar para casa. Preta também, né? Entre elas. E elas precisam ter recursos, algumas elas são empreendedoras informais, por ser agente fiscal tributário, orientei alguns colegas a acelerar com celeridade lá no regime, processo para MEI, incluir essas mães, e mesmo assim eles estão procurando secretaria, estamos fazendo essa parceria com o SEBRAE. Recomendo que os municípios aqui presentes, colegas, corram atrás disso, porque é possível que essas mães de autistas e ou PCDs, né, em todos os sentidos, possam ser capacitadas na prefeitura da sua cidade. É uma ideia muito bacana. Outra coisa interessante, quais dos municípios aqui existe algum tradutor / intérprete de Libras em cada equipamento público? Surdos, mudos, tem que ir para o UPA, alérgicos a dipirona, não tem ninguém para atender, ninguém entende, eles passam mal, alguns têm a óbito no Brasil. É necessário, urgentemente, que pelo menos um intérprete de Libras esteja em equipamento público, seja para tirar o IPTU, seja na farmácia popular, seja para qualquer informação junto a órgãos públicos, etc. Mas a minha pergunta é o seguinte: não de acordo ao último censo, mas mais recentemente ano passado, Queimados tem 7.100 pessoas cadastradas no Ministério da União, de pessoas que recebem BPC. E é quarto, né? Muitos deles, claro, são acidentados, como disse muito bem o doutor, são pessoas que não eram pessoas com deficiência, se tornaram, etc. Fora aqueles que foram reprovados na solicitação para receber BPC ou auxílio inclusão. E a pergunta é aos senhores: como acelerar o processo junto ao INSS? E quando vai fazer a fiscalização na casa dessas mães, vem uma televisão de LED e acha que ela não precisa receber o BPC. Quando vê o ar-condicionado
acha que a mãe tem condição de ter ar-condicionado, aquela família não tem direito de enriquecer. Vê um carro na garagem que não está nem pago ainda, acha que a pessoa não tem direito de enriquecer. Como dialogar com o INSS para que sejam menos criteriosos, justos, mas com mais equidade as famílias que precisam receber o IPC ou auxílio de inclusão nesse Brasil. Não digo nem em queimado no Rio de Janeiro, porque está difícil essa parceria com o INSS. Só isso. Então, respondendo a sua pergunta, inclusive também a área de atuação minha, a questão do direito previdenciário. Essa questão do PPC hoje também realmente é uma coisa muito complicada hoje com relação ao INSS. Né? Mas assim, o maior grande problema é que as pessoas hoje com deficiência, idosos, no caso, que também são pessoas que possuem direito para requerer esse benefício, elas não têm uma orientação técnica para poder requerer o benefício. Isso é o grande problema. Porque a gente sabe que o primeiro passo que ela tem que ter, que é um atestado de diagnóstico pronto para aquilo. O segundo ponto, o que é? É a questão do CRAS. Tem que ir lá fazer aquele cadastro tudo lá. Muitas das vezes, como a pessoa não tem um conhecimento técnico da própria lei em si, o que ela faz? Na hora de fazer o cadastro, ela coloca 10 pessoas dentro da casa dela, e às vezes que nem mora com ela. Às vezes a pessoa nem mora com ela. Ou ao contrário, às vezes ela colocou 10 e depois de um certo tempo já não mora 10, mora só 5, e na hora que quando for fazer aquele levantamento pelo próprio INSS com relação à renda per capita, porque hoje existe uma limitação com relação ao LUAS, ter direito ao LUAS seria a condição da renda per capita da família, ela ultrapassa aquela renda per capita. Então, às vezes não é a realidade daquela pessoa, como você mesmo falou. Às vezes você vai na casa da pessoa, ela tem uma TV de plasma, mas nada daquilo é dela. Muitas das vezes ela mora lá no fundo da casa, ela não mora nem naquela casa da frente, mas aí o licenciador lá, a pessoa da assistência social, ela vai lá e classifica que aquela pessoa mora naquela casa da frente e nega por questões per capita. A questão, eu acho que o que mais se nega hoje, o BPC LUAS, é a questão per capita, de renda, ou família. Não é, porque assim, a questão do diagnóstico da pessoa com deficiência, isso é médico, isso é biomédico. Então não depende do INSS. Menos o autista. O autista é ligado na perícia, porque se ele for nível 1 de suporte, o perito ele alega que não tem deficiência. Você pode não ter R$1 de renda, ele nega ali, independente de se você levar 5 laudos do SUS, que atesta que seu filho é deficiente, que atesta os medicamentos que ele recebe via judicial, medicamentos controlados que dão R$1.200 por mês, que você recebe via judicial, seu filho com laudo de SUS, de neuro, de psiquiatra, de geneticista, o perito do INSS, em 5 minutos, ele alega que seu filho não é autista. Independente de renda per capita, de estar com o CRAS em dia. Eu sou assistida de queimados da Secretaria de Assistência Social e da pessoa com deficiência, eu conheço ele, eu sou de queimados, e o BPC do meu filho foi negado 5 vezes mediante ao perito que em 5 minutos alega que meu filho não é autista, mesmo que você não for desde 1 ano e meio, ele tem 15. E a assistência social, que tem que integrar o que ele falou, eu não gosto de falar porque essas questões eu me altero. A assistência social, a entrevista social, ela é humilhante. Ela deveria ser filmada para que a assistência social naquele momento não humilhasse a gente. Eu fui contestada porque eu tenho um deficiente, um filho deficiente, que não tem BPC, não recebe pensão mesmo cobrada judicialmente, o porquê que eu engravidei novamente. Por que eu tive outro filho? Ela chegou a esse ponto de me contestar o porquê que eu engravidei. Eu deveria ter sido castrada porque eu tenho um filho deficiente? Tem pessoas com 7 filhos que não são. Eu tenho um, eu engravidei novamente, eu fui julgada na entrevista social. É humilhante, é por isso que muitas mães desistem. Porque elas passam por humilhação. E quando vai o oficial de justiça na casa da gente, quando a gente contesta judicialmente, o oficial de justiça vai na casa da gente, eu passei por isso. Ele me contestou porque eu tinha máquina de lavar, porque eu tinha televisão. E eu mostrei para ele nota fiscal, porque eu sou uma pessoa que eu guardo tudo, porque eu não gosto de ser contestada. Eu mostrei para ele nota fiscal, eu mostrei carteira de trabalho, de quando eu comprei, quando eu trabalhava. E que meu filho não desenvolvia. Que meu filho não falava, meu filho não usava banheiro, meu filho não estudava, não alfabetizava, não socializava. E que meu filho só teve desenvolvimento quando meu pai abria a mão da minha vida profissional, de tudo que eu estudei a minha vida inteira,
de todas as especializações que eu fiz, eu abri mão para a vida do meu filho. Que meu filho tivesse um pouco de autonomia no futuro quando eu faltar. E eu sou julgada pela oficial de justiça dentro da minha casa, dentro do único lugar que eu tenho segurança e privacidade. Eu fui julgada. Eu mostrei para ele meu vínculo empregatício, que eu tinha 2 vínculos quando eu comprei os eletrodomésticos dentro da minha casa. E a gente não tem que morar num barraco caindo na casa de gente que não tem nem segurança para o nosso filho. Porque se eu moro num lugar que não tem segurança e higiene para o meu filho, aí sim que eu deveria receber. E eu deveria nem estar ali. Eu deveria receber um aluguel social para sair daquele lugar de periculosidade e insalubridade. Agora, se eu tenho uma casa cedida, comprovada que é cedida, comprovada que é cedida, eu vou viver de favor a minha vida inteira. Porque o BPC não é negado para mim, é negado para o meu filho, é um direito dele. E que em todo momento o PCD tem seu direito ceifado. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando um ponto do ônibus é inacessível, quando as calçadas da cidade, do estado, são extremamente... não tem como andar. Eu caí em frente à estação do Flamengo, indo para um evento do PCD, porque a calçada, a raiz levantou a calçada. Eu me acidentei, eu estava com os meus 2 filhos autistas. Sem mais uma cadeira de roda. O carrinho da minha filha, quando eu ando no centro do Rio, ou até no meu município, que eu sou de Queimadas, no meu município, às vezes eu tenho que andar pelo cantinho da rua, porque o carrinho não anda. E ela tem 3 anos, ela anda. Só que a criança cansa. Ela, às vezes, quando sai muito cedo, ela dorme. Então eu carrego a de neném para o conforto dela, que eu não consigo andar nas calçadas. Para ela, imagine um cadeirante. O que passa? Quem tem uma mobilidade reduzida. Porque é muito difícil. Nós o tempo todo ceifado nossos direitos e numa cara dura, numa segurança. E que nós estamos via judicial. E aí a gente luta, e chega lá na frente, é tudo improcedente. É uma tremenda absurdo. Um perito, em 5 minutos, avaliar o meu filho e dizer que ele não é autista. Então, o que eu faço com a perícia que ele fez para o Vale Social? Porque meu filho fez perícia. Ele não foi só o formulário preenchido, ele fez perícia. Ele consta no Vale Social como deficiente, não como doença própria. Ele fez perícia no INSS. Ele fez perícia no CIAD para fazer o passe livre, o Rio Card Especial. Ele tem todos preenchidos os passes dele. Ele é PCD para a carteirinha do deficiente, do autista, que em Queimadas já emite, ele é deficiente. Ele é deficiente para o DETRAN, porque a identidade dele é emitida como deficiente. Ele é deficiente para a saúde, porque ele recebe via judicial, o município fornece as medicações dele. Ele é deficiente em todos os momentos. Menos para o perito do INSS, que é um rei maior, o soberano, ele é o soberano da medicina, é ele. Ele é o soberano especialista em autismo, mais que super top, é ele. Porque ele joga todos os profissionais de saúde como irrelevantes. Porque o neuro do SUS, da saúde mental, dá o laudo todo prescrito, não é um laudo simples. Todo detalhado, com o CID, com as alterações, porque não é só autista, ele tem outras comorbidades. A psiquiatra dá tudo detalhado. O geneticista do Estado dá tudo detalhado. E não existe isso. Desde 1 ano e meio, meu filho faz acompanhamento. Então, deixa eu te falar. Realmente, tudo que você falou são lamentações que a gente sabe que é a realidade hoje com relação ao INSS. Essa questão sua particular, foi o que a doutora falou, é uma questão de fenótipo. Você pega uma pessoa autista, muitas das vezes, a pessoa com autismo hoje, ela sofre mais preconceito pela sociedade do que o cadeirante, o amputado, porque é visível a nossa deficiência, o autista já não é. E realmente essa questão é muito complicada, até porque, como você falou, você tem laudo de neuro e o período do INSS, ele não é especializado na deficiência do seu filho. Às vezes, olha, assim, se a minha deficiência é uma deficiência neurológica, teria que ser, uma perícia teria que ser feita por quê? Por especialista. Não é realidade, é um ortopedista, muitas vezes. Vai chegar um ortopedista que está avaliando o seu filho e ele vai dizer que o seu filho não é autista. Assim, a gente sabe que realmente é complicado, eu ia até trazer esse tema, eu falei com a Verônica, mas ele é um tema muito controverso, ia ter muito debate, como não é o caso aqui, né, hoje.
a justiça está aí para isso, né? Um país que a gente tem os direitos. E a gente ao judiciário, e muitas das vezes a gente consegue reverter isso, porque muitas das vezes não. Mas infelizmente isso parece com a sua lamentação, sim. Só para complementar o que o secretário falou, porque eu sou da assistência da secretaria, foi só para complementar a fala dele, pelas questões que ele levantou de assistência social, de perícia. É minha. Eu acredito que é muito importante essa tua fala. Eu acho que a gente pode depois, né, pedir para o governo, futuramente, a gente fazer uma roda de conversa com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Porque são questões importantes, a gente poderia chamar eles falarem para nós, né? Eu acho que eles que têm que nos explicar tanto o Ministério Público quanto o Ministério do Trabalho. Vamos fazer ele junto. Bom, gente, eu sei que essa mesa foi muito importante, né? A gente passaria, na verdade, a gente tem que fazer um evento exclusivo, a gente vai fazer, pegar a ideia da sugestão da Helena e a gente vai fazer uma roda de conversa com profissionais específicos. Olha que a gente já está falando de pessoas com deficiência há quantos anos? E olha quantas dúvidas ainda vai, olha quantos direitos da pessoa com deficiência, quantos não são respeitados, né? Referente a tudo. Só que, infelizmente, hoje a gente está aqui num evento que a gente não pode abrir tanto para as perguntas, né, como nós gostaríamos, por conta do tempo. Mas a gente vai acatar a sugestão ali da Helena e vamos fazer uma roda de conversa com profissionais específicos, tá? A subsecretaria vai trabalhar lá para 2023 para que... E eu quero agora entregar para a mesa os seus certificados e a nossa lembrancinha. Andréia Assis, muito obrigada, Andréia, por sua presença, por sua disponibilidade. A Helena Monteiro, muito obrigada, Helena. Doutor Ricardo, muito obrigada por sua presença. Fala importante e que fez com que a plateia se manifestasse, porque a gente fica muito indignado mesmo, né? Nós, como PCDs, como parentes dos PCDs, sabemos qual é a realidade. Muito obrigada. Samanta, doutora Samanta, muito obrigada pela sua fala. Muito obrigada por trazer tanta informação e esclarecimento para nós, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite. Para quem não queria falar, né, Helena? E agora a gente vai fazer um momento de... Vem cá, o que você quer falar? Fala pra mim. Deixa a criança falar. Espera, vamos virar aqui, Maria Cecília, para todo mundo te ver. Vem cá. Gente, a Maria Cecília vai falar. Vem cá, fala, Maria Cecília. Meu nome é Maria Cecília, eu tenho 3 anos. E você estuda? Eu estudo. Você está com quem aqui? Quem te trouxe? Minha mãe. A sua mamãe. Uma salva de palmas para a Cecília. Agora a gente precisa continuar, tá? Obrigada por sua participação. Esquerda de vocês na mesa, né? E eu sou um homem, eu sempre tenho vontade de dizer loiro alto, né? Mas eu vou ser sincero, eu sou um homem de cabelos brancos, poucos, infelizmente, eles estão debandando completamente, branco, estou de terno e camisa branca, os óculos. Falar da representatividade na minha vida é falar de uma trajetória que é uma trajetória sinuosa. O que tem a trajetória profissional, a minha paixão pela música, a minha paixão que sempre me guiou desde os meus 15 anos, especialmente graças
uma pessoa chamada Simone Ender. Simone Ender morava na rua 3, eu morava na rua 1. A Simone Ender ouviu uma música comigo um dia, numa tarde, e disse: se você aprender a tocar violão, eu namoro com você. Eu sei que com vocês vai acontecer isso, mas eu era um adolescente bastante encalhado. E eu falei para minha mãe, mãe, preciso de um violão. Ela: para quê? Para salvar minha vida. E foi assim que a música entrou na minha vida, com esses valores tão nobres. E me formei músico, fiz música clássica, me dediquei à música clássica. Essa trajetória me levou a muitos caminhos inusitados na profissão de professor também. E eu sempre tangenciei a pessoa com deficiência. Eu vejo tanta proximidade com o espaço da pessoa com deficiência, a partir de muitos testemunhos, meu primeiro, e eu dizia, eu não frequentei instituições de pessoas com deficiência, eu não tinha proximidade com pessoas com deficiência. E isso só aconteceu quando nasceu o João, que é o homem da minha vida, eu sempre o nome que você nasceu, que é o Roberto, e ele é o meu filho, se chama João, é autista. E o João, ele governa a minha vida e governa a minha representatividade. Foi pelo João que eu larguei 20 anos de minha escola, profissionalmente, escola particular, eu trabalhava há 20 anos. Foi pelo João que eu redimensionei todas as minhas expectativas profissionais. É pelo João que hoje eu aceito estar numa mesa com gente tão extraordinária, sentada nela, e com gente tão extraordinária na plateia. Gente muito extraordinária, gente que construiu o que hoje se fala, essa LBI. Muitos que estão aqui na plateia estavam lá na hora da decisão a ser tomada. Isso é histórico, isso é herança, isso é legado, isso é fundamental. E eu fico muito feliz por isso, por essa ousadia. Agradeço todos os dias ao João. Todos os dias o João, eu penso: será que o João vai falar hoje? E tudo o que eu ouvi o João dizer era: eu te amo. Eu sempre penso: será que hoje vai ser o dia que o João vai dizer eu te amo? Ele está com 7, vai fazer 7 anos, dia 19. E hoje ele acordou, olhou para minha esposa e falou: bom dia, meu amor. Que é uma frase que ela repete para ele e ele repete para ela, né? Bom dia, meu amor. E aí ele olha para mim e diz assim: quero pão. O eu te amo e restou por isso. Mas eu fico muito feliz porque hoje, quando eu fui sair de casa, ele disse: papai trabalhar? E eu disse: eu não vou trabalhar. Eu não trabalho mais. E é isso que eu ganhei na convivência com a pessoa com deficiência. Eu não trabalho. Eu me envolvo numa transformação da sociedade, realmente. E faço questão de que esse envolvimento seja integral, completo, inteiro, paixão, coração, música, livro. Por isso eu escrevi esse livro infantil. Nunca imaginaria escrever um livro infantil sobre inclusão, porque a gente precisa transformar a sociedade. A Flávia fez uma fala muito interessante aqui e que muito me preocupa com relação à representatividade da pessoa com deficiência, que são os pequenos feudos da pessoa com deficiência dentro da sociedade, dentro dos mais diversos âmbitos: legal, executivo, legislativo, político e executivo. Esses diversos feudos minam a coesão, a unidade da pessoa com deficiência. E isso é muito importante para que a gente já consiga, primeiro, não perder os direitos conquistados, que é o que a gente está vendo. E segundo, regulamentar e implementar realmente esses direitos. Transformar esses direitos em algo reconhecido e desejado pelas pessoas, pela própria sociedade, mesmo as pessoas sem deficiência. Termino a minha fala dizendo que na escola do meu filho, ele é o único com deficiência. Não sei se vocês já passaram por isso. Na minha escola eu era o único com deficiência. E eu digo para os pais da turma do meu filho, eu digo: vocês não sabem o privilégio que seus filhos têm de conviver com uma pessoa com deficiência. Porque uma pessoa com deficiência traz uma novidade, uma capacidade de enxergar uma amplitude, um horizonte mais profundo para a vida. E que é disso que se trata de viver. Se trata de construir felicidade aqui e agora. Cidadania nada mais é
de que a busca do direito pela felicidade conquistada, um direito para todos, independente das suas condições. Então, um agradecimento à subsecretaria, queria fazer um agradecimento específico aos subsecretários anteriores, tá? Marcos Salles, a Bianca Pacheco, ao superintendente Anderson Lopes, ao superintendente Caio, à superintendente Juliana Lopes, porque todos compõem uma mesma unidade. O fluxo de autoridade, o fluxo de governabilidade muda, se muda, mas somos todos uma coisa só. Somos todos pessoas com deficiência lutando pela pessoa com deficiência. Isso é muito importante. E, por último, eu deixei propositadamente a nossa subsecretária Verônica, que eu chamo de minha formadora também, porque poucas pessoas tiveram tanto espaço quanto ela. E poucas pessoas acreditaram tanto em mim quanto ela, no espaço da pessoa com deficiência. Então, eu fico muito feliz com isso. Toda a equipe é fantástica, toda a equipe tem valores extraordinários, e eu hoje percebo que a gente precisa, para essa representatividade ser efetiva, sim, conviver com as diferenças e fazer com que esse slogan, esse nome, Abraça a Diferença, não se torne simplesmente um exercício de marketing, precisa se tornar realmente uma prática de vida. Passamos então agora a palavra à senhora Jô Tavares. Oi. Boa tarde. Eu estou quase ao centro da mesa, mais para o lado esquerdo de vocês. Do meu lado esquerdo está o Jonathan Maia, e do meu lado direito o Douglas Amador. Eu tenho cabelos bem curtos e grisalhos, uso óculos com aro preto, estou de blusa branca, um colar com os detalhes brilhosos, de calça verde, tênis preto e estou numa cadeira de rodas. Agradecer a Verônica e a subsecretaria, já está redundante, que todos já falaram aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Conheço a Verônica há pouco tempo, e a partir dessa primeira vez a gente está sempre se falando. E sempre que eu preciso de ajuda, eu vou lá e Verônica e tal, ela me ajuda, a gente se socorre. Isso é muito importante no que a gente está falando aqui. Esse estender a mão é extremamente importante. Eu não posso olhar para a Verônica, Verônica é subsecretária. Eu estou coordenadora da divisão, desculpa, não falei, estou coordenadora da divisão de atenção à pessoa com deficiência no município de Seropédica. E eu não olho para a Verônica é subsecretária. Eu tenho inveja da Verônica. Por que não sou eu a Verônica? Eu olho para a Verônica e vejo, ela me representa, é uma representatividade. Isso é de extrema importância em todos os lugares, né? Na verdade, eu trouxe umas anotações aqui para falar, todo mundo já falou. Isso é muito ruim, né? Quando a gente veio por último, porque isso aqui que eu montei hoje em casa foi por água abaixo. Em parte dele, né? Então, assim, eu acho que a coisa vai ser um pouco mais descontraída. Eu vou aproveitar a fala da mãe que falou sobre criança com autismo, eu estava de costas, na verdade, não vi como. Sim, para falar. Isso acontece com a pessoa com deficiência muito comumente. Eu sou casada, meu marido está aqui, também uma pessoa com deficiência, e nós temos um casal de filhos. Maria tem 17 anos e João tem 15 anos. E eu me lembro que nós trabalhávamos até numa mesma empresa e tinha uma creche nessa empresa, maravilhosa por sinal, e todas as crianças, filhos de funcionários, frequentavam essa creche. Quando nós tivemos Maria, a assistente social foi na minha casa visitar Maria, nos ver. Ela sabia que nós trabalhávamos, a creche era da empresa. E ela quis conhecer e saber se Maria tinha um quarto. Foi ao quarto, quis saber como era o quarto de Maria. E eu achei aquilo muito interessante. Por que ela fez isso? E depois, questionando outros funcionários, ela não fazia isso com ninguém. Ela fez isso porque ela estava diante de um casal de pessoas com deficiência com um bebê. E que saíam de dentro de mim, não era adotado.
porque já existe essa dificuldade. A pessoa com deficiência não namora, ela não ama, ela não faz sexo, de jeito nenhum gosta de sexo, os filhos só se for adotado. É assim, a visão que se tem é essa. Então ela foi ver, quando eu falei para ela assim, daqui a algum tempo você vai nos visitar novamente, porque nós pretendemos ter um outro filho, e muito breve. E aí eu falei, sim, vamos ter outro. Aí tem alguém para ajudar? Eu falei, não, a gente se ajuda. E partindo dessa questão de como as pessoas nos veem, é muito interessante, porque como a gente, óbvio, namora, né, faz sexo, faz amor da maneira que a pessoa entenda, qual o hotel que a gente vai que tem acessibilidade? Cara, eu nunca fui em nenhum. Tem um, existe um. Tem um. Então depois você passa aí com o Luciano, o endereço aí desse. Porque é muito interessante. Você chega num lugar desse, a pessoa, lógico, né? Não pergunta se você chega de carro, né? Ah, é a pessoa com deficiência? Não pergunta. Mas não tem. Aí a gente pergunta, tem algum quarto que tem acessibilidade? Aí você chega lá, você não entra no banheiro, porque a cadeira não passa na porta, né? Tem legal, você vai ter que procurar um hotel que seja plano, de chão, é que ele não dá, que tem, né? 2 andares, eu vejo a janela em cima, ele não vai poder frequentar. Então, essas coisas mínimas que fazem a diferença, né? E que dificultam a nossa vida. Porque quem imagina um casal de pessoa com deficiência vai no hotel, não vai nada. Mas fazer isso? Não é. Hoje, olha para os nossos filhos e perguntam, você sabe que eu achava que seus filhos fossem adotivos? É assim, uma vez nós fomos num chá de bebê, Maria era pequenininha. Uma pessoa presente perguntou, como é que vocês fazem? Aí eu falei para ela assim, então, é igualzinho a senhora, a mesma coisa. Mas e as pernas? Eu falei, pernas servem para quê nessas horas? Não. Muitas vezes atrapalha. Então, essa visão que as pessoas têm da pessoa com deficiência, quando eu falo pessoa com deficiência, tá, gente, eu estou englobando todas as deficiências, porque é o que o Augusto falou, essa segregação que deficiência mental, intelectual, visual, auditiva, não. Somos pessoas com deficiência. Todos nós vivemos isso. Todos nós passamos muitas dificuldades. Quando a gente fala assim, mas precisa de acessibilidade. Tá, mas a maior barreira que nós encontramos é o preconceito. A pessoa entender o porquê que tem que ter rampa, porquê que ela tem que ter o cardápio dela em braille, porquê que tem que ter um intérprete de libras. Ela tem que entender isso. Tudo isso é acessibilidade. As pessoas geralmente falam acessibilidade, ela precisa ter uma rampa. Não é. A acessibilidade passa por todas essas questões. E a gente precisa falar, a gente precisa estar aqui. Estar aqui é muito importante. A presença de cada um de nós aqui é de extrema importância. Meu pai tem 84 anos. Ele é uma pessoa, apesar da idade, ele é extremamente ativo, gosta de caminhar, mas assim, bem próximo. Ele vai ao mercado, padaria, farmácia e tal. Meu pai passa pelas pessoas, pode passar por elas 10, 20 vezes durante o dia. Ele cumprimenta todas as vezes. Oi, opa, bom dia, boa tarde. Ele não interessa se é criança, se é idoso, se está olhando. Muitas vezes as pessoas ignoram que ele faça isso, mas eu olhando para ele fazer isso, eu vejo assim, nós temos que fazer isso todos os dias. Algumas pessoas vão nos olhar, algumas pessoas vão nos enxergar, algumas delas não passa batida por nós, mas insistentemente a gente tem que estar aqui. A gente tem que falar que nós somos parte da sociedade, nós somos indivíduos, né? Nós somos pessoas e a gente precisa dessa visibilidade. Nós precisamos ser inseridos, nós precisamos, a gente fala da inclusão, a gente precisa da equidade, porque cada um é diferente do outro. Para eu subir para eu estar em determinado lugar, como eles aqui, preciso de equidade. A rampa me deu essa equidade, fez com que eu chegasse até aqui. Então, o que nós precisamos é isso, a gente precisa aproveitar o nosso local de fala. Quando em determinados grupos a gente fala nada sobre nós sem nós, é exatamente isso que a gente quer dizer. Porque a grande maioria das pessoas que não tem nenhuma deficiência, ela
teoria, nós falamos do que nós vivemos. Precisamos sim desse casamento, né? De quem tem a teoria, de quem vive, está com uma pessoa com deficiência ao lado, que caminha ao lado dela, nós precisamos também desta pessoa que vive o dia a dia da pessoa com deficiência. E nós precisamos muito desses momentos. Eu agradeço imensamente a Verônica. Eu espero estar em todos que você fizer. Obrigada, gente. E ouviremos agora, então, o senhor Douglas Amador. Muito apresentar meu nome é Douglas. Estou com meu coração muito alegre hoje. Estou muito alegre porque eu vi várias pessoas aqui parabenizando e elogiando uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que a gente faz parte, né? Um faz parte da vida do outro por conta de trabalho. A Verônica trabalhou comigo em 3 momentos. Ela foi recepcionista, ela trabalhou na Secretaria de Fazenda e ela foi secretária da Comissão de Valores Imobiliários. Eu fui nas 2 formaturas da Verônica e hoje ela é subsecretária. Então isso foi uma alegria muito grande. Eu sei que algumas pessoas, e a gente tem que realmente estar sempre buscando, e eu acho que todos aqui estão no mesmo intuito de buscar a melhoria da qualidade da pessoa com deficiência. Porém, eu estou num momento de alegria. E Verônica está nesse momento muito legal. Bom, como eu disse, meu nome é Douglas. Eu sou ativista da causa da pessoa com deficiência. Sou medalhista paralímpico. Eu tenho 4 medalhas paralímpicas. E hoje ajudo a coordenar a Operação Lei Seca. Só que eu trabalho na Operação Lei Seca, não na fiscalização, eu trabalho na educação. Dentro da educação, a gente trabalha com algumas pessoas que são cadeirantes, vítimas do acidente de trânsito, por conta da mistura do álcool de direção, que trabalham falando sobre como elas foram parar naquela cadeira de roda, para que outras pessoas não passem pelo mesmo situação. Costumo dizer que quando a gente bota o pé para fora e esse não é um problema só de quem bebe e dirige, isso é um problema de todos nós. Porque a partir do momento que a gente bota o pé para fora da nossa casa, a gente já está interagindo de trânsito. E se não houver uma mudança de comportamento em relação a isso, todos nós corremos o perigo quando saímos de nossas casas. Infelizmente, algumas pessoas não voltam da mesma forma ao final do dia por conta disso. Então, isso é um problema de todos nós e que não adianta o governo estadual, federal, municipal. A gente tem nossas fiscalizações todos os dias, temos 30 equipes, só que a gente tem 92 municípios. A Operação Lei Seca não vai conseguir estar em todos os lugares. Então a gente precisa de uma mudança de comportamento em relação a isso. A gente não precisa parar de fazer o que gosta, mas a gente precisa ter mais consciência em relação ao outro. Porque se você, quando sai de casa, faz tudo certinho, se você colocar o seu capacete, se você colocar o seu cinto de segurança, é só 50%. Os outros 50% é de quem está no outro mundo. Então a mudança de comportamento precisa ser para todos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente com certeza vai diminuir esse número que vocês não imaginam o quanto é grande. 144 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos. Douglas, eu sei que é um número grande, mas não consigo ter noção disso. São quase 4 maratonas lotadas todos os anos. Um número assustador. E não adianta política pública se a gente não mudar o nosso comportamento. Então a gente precisa muito da ajuda de todos. Queria fazer a descrição, eu estou ao centro da mesa, eu estou de azul, não tenho cabelo como major, estou de calça caque, sou moreno alto, mas não sou aquele bonitão. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa muito da ajuda. Eu tinha
tinha uma pretensão de falar uma outra coisa. Vou até entrar rapidinho nessa questão da velocidade. Eu corro desde cedo, né? Fui apresentado a esse universo dos meus grandes amigos, Anderson Lopes, ele acabou comigo. Foi esse cara que me trouxe para esse universo. Mas a minha primeira corrida, eu era muito pequenininho ainda. Ganhei de mais de 250 milhões de adversários. Foi a minha primeira corrida. Para chegar lá, para poder ser fecundado. E aí, dentro desse tempo todo, e assim um pouquinho mais na frente, eu sou filho de 3, né, eu sou do meio, e a maior preocupação dos meus pais sempre foi com essa questão de qualificação. Eles sabiam que eu sou filho de militar, ele tinha certeza que eu não ia ter as mesmas oportunidades que os meus outros 2 irmãos tiveram. Então, essa questão da qualificação é muito importante. Por isso que eu falei nisso, porque essa trajetória da Leone foi muito legal, né? Eu conheci ela de uma forma e hoje ela está subsecretária, é muito legal. E é isso que a gente precisa fazer, se qualificar o tempo todo, para que quando as oportunidades aparecerem, a gente possa estar lá e bola para frente. Mas, infelizmente, aconteceu algo nesse percurso e eu acabei ficando deficiente, né? Vida que segue. Como eu disse, o Anderson foi uma pessoa, ele disse que me achou na rua, mas é porque ele me encontrou na rua, ele me convidou. Ele me achou na rua. Mas ele falou uma forma de brincadeira, mas ele me encontrou na rua, me convidou, foi ele que me apresentou esse universo, e eu pude, em determinado momento, conseguir ganhar essas 4 medalhas. Então, assim, eu acho que eu fiquei. Quando a Verônica me convidou, eu fico um pouco nervoso ainda, eu estou mais acostumado a ver o Anderson aqui sentado, falando e eu ouvindo falar, mas assim, eu acho que a gente precisa se qualificar sempre. Então, eu vejo que algumas pessoas têm deficiência, outras não, e aquelas que não precisam nos ajudar bastante. Eu acho que é um dia de comemoração para a gente que conseguiu alguma coisa, mas é um dia de trabalho também, porque a gente precisa oportunizar que outras pessoas tenham o mesmo sucesso que a gente teve. Então, eu queria pedir, né, eu sou um multidão, eu peço muito lá na ABC, eu peço que as pessoas nos ajudem a mudar o comportamento da nossa cidade, mas eu peço também que vocês nos ajudem a qualificar, a melhorar a Helena, melhorar, a dar oportunidade, porque a gente sabe que a gente só tem uma deficiência, mas a gente tem muita qualidade, a gente tem muita coisa a oferecer para a sociedade, mas a gente precisa que vocês nos ajudem, que nos incentivem para que a gente possa ter bastante qualificação e que quando as oportunidades aparecerem, você esteja qualificado para poder exercer. Isso eu queria agradecer demais. E ouviremos agora o Jonathan Maia. Gente, vai falar agora nessa mesa. Tanta gente importantíssima. Eu primeiro quero agradecer a dona Verônica. Desculpa, é por respeito. Verônica. Por respeito. Agradecer os amigos, em especial o rapaz que está ali tirando a foto, que é a minha assessora, me acompanha desde sempre. Os amigos da OAB Barra, que têm me ajudado bastante. Tem várias outras pessoas. Desculpa, quero fazer a minha descrição. Estou na ponta esquerda da mesa. Sou negro, cabelo preto, dente branquinho. Desculpa, tá aí, só para virar um pouco para cima. Gravata azul, minha cor preferida, um brochezinho do símbolo do autismo
uma camisa social branca e calça social preta e sapato preto. Quem é Jonathan Maia? Gente, antes de eu ser um colaborador da comissão, antes de eu estar trabalhando como contratado em um CAPS, a partir de janeiro do ano que vem, Jonathan Maia, deixa eu explicar um pouquinho da minha história para os senhores e senhoras desse presente. Eu, aos 8 anos de idade, estudei numa escola, por isso eu vejo a importância do mediador escolar, para que outras pessoas, autistas ou outras deficiências, não passem pelo que eu passei. Por isso que eu defendo sobre a questão do mediador escolar, sobre a questão do psicólogo nas escolas, que eu vejo muito importante. Infelizmente, quantos casos de bullying, quantos casos, outros casos, pessoas que têm algum problema assim de precisa de um psicólogo, um ombro amigo para estar conversando. Vejam essa importância. Eu, no meu caso, aos 8 anos de idade, eu não tinha acompanhamento e onde sem preparo aconteceu com uma profissional, educadora, chegou a dizer para mim que não ia servir nem para ser garim. Aquilo dali para mim, porque infelizmente eu, não, como os meus demais amigos da escola, não consegui aprender. E fui passando de série, porque tinha na época a aprovação automática. Isso, o município, para a prefeitura, nossa, está passando de ano todo mundo, mas, poxa, sem aprender, né? E tá bom, e isso não tive aprendizado, tudo. Mas fiz tratamento no CAPS Neuza Santos, senador Camará. Aos 19 anos, comecei a trabalhar em redes de fast food, empresas famosas, não vou falar, Dá jabá, Não deixa eu pagar isso que eu gosto. São empresas que dão oportunidade para as pessoas e isso é inclusão. Importante essa questão que estamos fazendo aqui, vários secretários, o vereador, no caso aqui presente, pessoas de outro município, estado junto. Para quê? Para que haja uma roda de conversa, surjam ideias, para que de fato venhamos trazer a inclusão social. Porque a inclusão social, as pessoas com deficiência não pode só ser pensado em algumas ocasiões, que no caso, em abril, no caso, sobre os autistas, não pode ser pensado só no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não pode ser pensado como pauta política em campanhas de política. Não. Pessoa com deficiência existe todos os dias, nos anos 365, fora aqueles que é ano bissexto, né? Então, todos os dias existem pessoas com deficiência. Então, as pautas sobre inclusão social, sobre pessoas com deficiência, têm que ser discutidas todo santo dia. Entendeu? Esse é o meu recado para todos. Eu tenho 26 anos, sou autista. Quem aqui é pai, mãe, responsável, pessoa com deficiência, qualquer deficiência, ou então autista, fica aqui o recado. Eu sou autista, tenho 26 anos, estou fazendo faculdade de administração, estou no 6º período. Como o senhor já sabe, estou recentemente como colaborador da comissão. Em janeiro vou estar trabalhando no CAPS. E fora outras questões que eu já fui participante. E defendo essa questão da inclusão social. Quando eu falo sobre inclusão social, eu não falo sobre uma bandeira, no caso que é a minha, autista, já que eu sou autista. Não, eu falo de todos, porque todos existem. Então, não
ela como Não tem como tirar isso. No caso, a acessibilidade, você ainda está em um ônibus, de repente, aquele elevador que é para funcionar com cadeirante, cadê que funciona? Funciona nada. Eu sou muito observador. Outro dia eu fui pegar o trem, gente, o espaço de plataforma entre o trem e pô, vai cair, ele vai acabar com a pessoa. BRT é a mesma coisa, fora está sucateado, né? Aqui vai no desabafo total. E isso é para ajudar, para colaborar entre política pública, questão de transporte, questão de acessibilidade. Então, vamos pensar, repensar, mas eu tinha condição para estar comprando em casos assim, mas quantas pessoas não têm condição? Né? Quantas pessoas, infelizmente, não estão trabalhando? Às vezes depende do ônus, do BBC, e às vezes está em análise, demora, ou às vezes é negado. Como é que funciona isso, né? Então temos que pensar nisso e realmente trabalhar para que a inclusão social não venha a ser só falácia, mas venha ser exercido na prática. É isso que eu venho trazer ao coração de todos. E, já estou com tempinho, separei uma pequena, não sei se os senhores vão, como é que se fala? Um trecho de uma música para os senhores, a senhora daqui presente, para guardarem no coração de todos. E diz assim: você é precioso, mais raro que o ouro, por um dia eu fiz. Se você desistiu, desculpa, tá, gente? Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Lindo! Bom, pessoal, aproveitando a presença do Jonathan, uma alegria muito grande para a gente ter feito uma cartilha sobre o autismo, que é uma cartilha que é uma ação muito simples, mas que traz informação. Informação que pode, de alguma maneira, colaborar na acessibilidade e pode colaborar para o passo seguinte, que é a inclusão de todos. Então, eu fico emocionado cada vez que eu ouço ele falar, cada vez que eu vejo o testemunho dele, que a gente possa realmente traduzir isso constantemente. Vocês podem apontar o QR Code, né? Vai fazer um QR Code. Moderno o negócio. Aí tá aqui. Está mudando toda hora. Você pode apontar aqui para aquele QR Code ali, e aí você pode fazer o download da cartilha, tá bom? E além desse QR Code, onde a gente tem acesso a ela? No Instagram da subsecretaria. Ok. Vamos retornar então a palavra rapidamente aqui para o Douglas Amador, que vai falar sobre um vídeo que assistiremos agora. Só porque eu esqueci, a gente tem um videozinho, como eu falei, a gente hoje está com uma didática da obrigação da receita em todos os níveis, então a gente trabalha hoje desde o jardim de infância até a universidade, tentando mudar o comportamento dessa sociedade. Então, a gente preparou o nosso vídeo que a gente vai começar a trabalhar agora, essa parte da educação. Eu vou pedir rapidinho para a gente passar, é só um minuto. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, por ter esquecido, pedir desculpa. Abrace a diferença. Estamos aqui
no auditório da SEDAI, a Subsecretaria de Cuidados Especiais, no evento Abraça a Diferença, a nossa subsecretária Verônica Gentil, nossa futura secretária, profetizada por mim. Secretária, como foi o evento de hoje? Foi maravilhoso, a gente teve a participação, o protagonismo da pessoa com deficiência, a gente teve uma mesa só de pessoas com deficiência, um autista falando, um lugar de fala, tivemos amputados, enfim, a gente teve representatividade em todas as mesas, foram 3 mesas, e pra gente o sucesso maior foi a devolutiva das pessoas no final do evento, né? Dizendo que gostaram e que querem outros assim, que elas gostam e querem saber mais sobre a pessoa com deficiência. Minha futura secretária, profetizado por mim, não esqueçam disso. Quais são as novidades vêm para o ano que vem? Então, a gente ainda está desenhando o projeto para 2023, mas a gente pretende dar continuidade a uma parceria que a gente tem com a Acadepol, que é a Academia de Polícia, onde a gente já treinou uma turma de policiais para atender pessoas com deficiência nas delegacias, e a gente pretende dar continuidade porque a gente pretende fazer esse treinamento em todo o estado, para os policiais de todo o estado. E também já estamos estudando uma parceria também com a equipe da Patrulha Maria da Penha, para atender mulheres com deficiência que são vítimas de violência doméstica, dentre outros projetos, editais, mas a gente ainda está desenhando para 2023. Atenção, ouvintes do programa Voz do PCD. Ouviram a nossa futura secretária falar novidades no ano de 2023. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Linda! Abraça a diferença. Estamos aqui com o Anderson Paralímpico. Fala comigo, Luiz. Gente, ao lado dessa fera, Anderson Lopes, o famoso Anderson Paralímpico, aqui presente no evento da Secretaria de Cuidados Especiais, abraçando a diferença. Então, como é que foi o evento hoje? Um evento maravilhoso, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente comemorando aqui, não as conquistas, mas com certeza o progresso, os avanços que a legislação tem e que as pessoas com deficiência a cada dia conseguem mais. Isso que é o mais importante. Conscientização. E esse evento, através da Subsecretaria, deu esse recado para a galera. O convite foi feito para você, né? Não só por mim, como também pelo Luiz. Você estava na bancada com a gente falando sobre inclusão e esporte paralímpico. Vamos marcar essa pauta, que é muito importante para que a gente possa trazer o estado do Rio de novo à vanguarda do esporte paralímpico nacional. É muito importante, com certeza. Estamos lá. Aguarde e acompanhe. Agora tem o seguinte, nas redes sociais do Voz do PCD. Nós temos uma fala no final, depois da entrevista. Rádio Metropolitana é a rádio da inclusão. Fechando isso, gente. Aguarde novidades. Anderson Paralímpico na Voz do PCD. Forte abraço, meu irmão. Obrigado. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão. Abraça a diferença. Olá, você que acompanha o programa Voz do PCD na Rádio Metropolitana 1090. Eu estou aqui com Juliana Lopes, a subsecretária, superintendente, me emocionei, que trabalha na Subsecretaria de Cuidados Especiais da Pessoa com Deficiência. Esse evento maravilhoso que abraçou diferenças de todas as pessoas, tanto a nível estadual quanto municipal. Então, juntos a nós, Rádio Metropolitana, a Voz do PCD, junto com você. Essa palavra. Boa tarde a todos. Foi incrível esse evento, falar do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Tivemos muito carinho para preparar esse evento, onde podemos tratar de assuntos relevantes, celebrar conquistas e vários outros temas. Uma boa tarde. Nós temos um bordão que é dessa forma. A Rádio Metropolitana é a rádio da inclusão. Vamos junto? A Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão. Vamos lá. Abrace a diferença. Estamos aqui no evento Abraça a Diferença da Subsecretaria de Cuidados Especiais, a convite da subsecretária Verônica Gentil. Tivemos a gratitud de conhecer aqui o secretário de Direitos Humanos de Queimados, Sandro Monsores, fez uma fala importante aqui. Sandro, o que você achou do evento de hoje? Maravilhoso, cada vez mais, como foi dito, não existe apenas um dia para se comemorar, para se lembrar a luta dos PCDs. Todo dia é dia para lutar em favor
das causas PCD de pessoas com deficiência. Sejam elas desde nanismo, autistas, a mutilados, cegos, surdos, enfim, muito importante para o Brasil, que é até subnotificado nos números de PCDs no Brasil. Recebendo um evento aqui, senti falta de um tema, seriam as doenças raras. Pouco abordado esse tema. Eu sou pai do filho do síndrome de Kawasaki, uma doença raríssima, cada 100 milhões do país, e a gente percebe que esse tema não é muito abordado em todos os eventos. A doença rara sempre fica para trás. Como é que vocês estão pensando sobre isso aí em Queimados? Sempre fica. Na Secretaria de Saúde, lá em Queimados, com a nossa secretária Marcela Nada, nosso prefeito Glauco Kaiser, nós temos uma coordenadoria especial para doenças raras, inclusive. Tivemos uma sessão na Câmara recentemente, há um pouco mais de um mês, onde nós falamos sobre anemia falciforme, né, uma doença que não é rara, mas enfim, muito abrangente no Brasil, que é racial. E falando sobre doenças raras também, que lá em Queimados temos da educação de saúde, a coordenadoria especial para doenças raras. É preciso isso entrar em pauta sempre. Muito legal saber disso. Gente, está avisando aqui o secretário, desde já convidado para estar no programa, fazer uma entrevista conosco. Privilégio. Vamos fazer aqui, Rádio Metropolitana, seguindo a sua fala, a sua voz, porque Rádio Metropolitana é a rádio da inclusão. Abraça a diferença. Estamos aqui cobrindo esse evento maravilhoso. Tudo bom? Olá, você que acompanha a Rádio Metropolitana 1090, programa Voz do PCD. Eu estou aqui com essa representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias. Que faz a representatividade lá em Caxias da Pessoa com Deficiência. E ela vai dar uma paleta do que ela viu, do que ela achou desse evento que teve aqui dentro da sede da SEDAI, que foi movido pela Lei Gentil para falar e abraçar a diferença das pessoas com deficiências na sociedade. Fala aí. Esse evento maravilhoso, vocês estão de parabéns, tá? Estamos aí para fazer políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, tá? Para ter equidade para as pessoas. Podem contar com o conselho, tá? Da pessoa com deficiência de Caxias, vinculado à assistência social, tá? E é um prazer estar participando junto com vocês desse evento. Na verdade, o prazer é todo nosso. E obrigado. Quando nós fomos na casa dela, fomos bem recebidos. Muito obrigado. É isso aí, Caxias. A voz do PCD com você. E a Rádio Metropolitana é a Rádio da Inclusão. Olá, sou Luiz Carlos Júnior, 14 anos. Eu sou autista. Boa tarde, Luiz. O que você achou do evento hoje? Abraça a diferença. Foi muito legal. Inclusive, eu adorei os especiais autistas, quem participou do evento. O evento foi maravilhoso, Verônica Lei Gentil, nossa subsecretária de dados especiais, promoveu esse evento pra gente aqui. Qual o impacto da sua vida do evento de hoje? O impacto da minha vida no evento foi a paixão dos outros, o amor, a habilidade. E vamos abraçar a diferença. Júnior, sabe qual foi a diferença na minha vida? Por te conhecer. Saber que você é maravilhoso. Júnior, olhando para lá, manda um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Abraço o Rádio Metropolitana. A Rádio da Inclusão. É. Valeu, garoto. Boa tarde, gente. Estamos aqui no auditório da SEDAI, no evento Abraça a Diferença, da Subsecretaria de Cuidados Especiais. Com essa fera, Manassés, que comanda aquela secretaria com o Verônica Lei Gentil. Meu amigo, como é que foi o evento de hoje? Gente, a cada evento que a subsecretaria realiza em prol da população do nosso estado, a gente vai ficando mais entusiasmado, porque nós percebemos a importância da aproximação com a população. Nós temos duas plataformas de trabalho na nossa subsecretaria, a Superintendência de Pessoa com Deficiência e também a política de drogas. Quando nós percebemos que as duas políticas se convergem nesses momentos e a gente vê a interação da população e o anseio da população sendo assistido pelo Estado do Rio de Janeiro através dessa subsecretaria tem sido fenomenal. Meu amigo, as novidades da comunidade terapêutica para 2023. Dá em primeira mão para os nossos ouvintes aí. Nós estamos concluindo agora o chamamento público. Tivemos uma reunião hoje com o chefe do gabinete da Secretaria de Assistência Social. Vamos estar assinando o contrato já em janeiro e vamos iniciar o ano acolhendo 555 pessoas com dependência química em comunidade terapêutica pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Isso é um marco no Estado
história do Rio de Janeiro. As comunidades terapêuticas incluídas de fato dentro de uma política pública de drogas e atendendo a nossa população. Amigo Coronel, fala nossas redes sociais aí, irmão. Amigo, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da secretária. Está maravilhoso o evento. Aqui nas nossas redes sociais. Tem graça, né? Com certeza. Nossa rede social, no caso, a Voz do PCD, nossa rádio, a Rádio Metropolitana, 1090, o programa é todo domingo, às 17 horas. Vamos lá, a Voz do PCD é o quê? A Voz do PCD, Rádio Metropolitana. Gente, para fechar a entrevista, nosso bordão locutor. Rádio Metropolitana, 1090 AM, a rádio da inclusão.
Voz do PCD, um programa especial para pessoas especiais.